Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Eu sou Pedro Lopes, instrutor de piano e teclado na Music.ly, a melhor plataforma de ensino de música online. Se você não conhece ainda, acessa lá www.music.com.br. Estamos aqui então em mais uma edição, em mais um vídeo, o sexto vídeo da série Respondendo Comentários, que o nome já diz tudo, né? Eu respondo alguns comentários, algumas dúvidas que vocês colocam nos vídeos. Então se você gosta dessa iniciativa, quer ver mais vídeos como esse, se você já gostou de outros também, não esquece de dar o joinha aí, de dar o gostei, o like no vídeo, compartilhar com a galera do seu YouTube, Facebook, Instagram, mostrar pra galera que você tá curtindo essa série para poder ajudar a gente na divulgação. E claro, não se esquece de se inscrever no canal também, ativar o sininho para você não perder os próximos vídeos. Cuidado com isso, porque tem uma playlist aqui com todos os vídeos que já foram feitos até hoje na série e tem muita gente fazendo dúvidas repetidas de coisas que já foram respondidas de uma forma super legal, super cuidadosa, tá bom? Então não deixe de, depois de terminar esse vídeo, também dar uma olhada nos vídeos anteriores, beleza? Então vamos lá para a nossa primeira dúvida de hoje. Essa primeira dúvida ela é bem simples, mas como muita gente está me mandando isso, então vamos responder. Ó, Matheus da Silva pergunta: Pedro, qual teclado sintetizador barato você recomenda para iniciantes? Pretendo usar em banda de rock, na vibe do Muse. Matheus, eu sempre recomendo o XPS10 para quem está começando. Eu já tive um, eu acho um teclado sensacional. É um teclado aí que vai estar por menos de R$3.000, uma faixa de uns 2.700, né? Depende aí do dólar, dos impostos e tudo. Mas é um teclado sensacional, tem timbres muito bons, ele tem qualidade sonora realmente profissional, intermediária para profissional. Então eu acho que vale muito a pena você investir no XPS10. Assim que terminar de ver esse vídeo, não esquece, vou deixar aqui também o link, ó, para você assistir o review que eu fiz sobre esse teclado, que você vai ver que tem muita coisa legal. É claro que você não vai ter grandes sintetizadores ali, coisas do gênero, mas você tem muitos timbres sintetizados de orquestra, piano legal, tudo que você usaria aí para poder trabalhar com music. Próxima pergunta vem do Rafael Poiani. Esse quadro está cada vez melhor, agora são 3 em 1. Pedro responde, Pedro convida e Pedro review, né? É porque no último programa, para quem não viu, o Rafa estava aqui comigo também, então por isso esse Pedro convida. Valeu, Rafael, legal que você está acompanhando aí a série. Professor, minha dúvida é com relação ao tipo de tecla estilo piano que a Casio tem implementado nos seus arranjadores atuais. Elas apresentam alguma diferença na forma de tocar se comparado com os teclados convencionais ou é só um detalhe de acabamento mesmo? Um abraço. Rafael, olha, essa tecla que está vindo em todos os teclados da Casio, basicamente eu sinto o seguinte, a Casio tem dois tipos de tecla só. A tecla de teclado mesmo, que é essa leve, que eles falam que é estilo piano porque ela é cheia, né? Ela tem aquele corpo cheio. Isso não muda muito, ajuda mais a questão estética, mas não dá uma estabilidade maior ou uma qualidade melhor à tecla. Na minha opinião, é mais uma questão estética de entrar menos sujeira, coisas do gênero, tá? Há quem diga que a tecla da Casio ela é um pouco mais profunda, né? Mas eu, sinceramente, não vejo grandes diferenças de outras teclas, como, por exemplo, do XPS10 e tal, em questão à qualidade, tá? Ela é uma tecla bem leve, então tem algumas pessoas que não gostam por causa disso, mas é uma questão de você se adaptar. O que eu acho que a Casio tem investido muito é na tecla de piano. Isso sim, eles mudaram muito nos últimos anos e ficou muito legal. Então os teclados que tem tecla de piano mesmo com Hammer Action, realmente tá bem legal, tá bem fiel, tá muito interessante, mesmo sendo mais leve, né? Às vezes tem outras marcas que tem uma tecla um pouquinho superior, mas eu acho que vale muito a pena você dar uma olhada na da Casio, porque geralmente é um sistema que fica bem leve para você poder carregar e tudo mais, tá? Então, basicamente, não tem grandes diferenças não, é mais uma questão estética, na minha opinião. Inclusive, fica aqui uma dica para Casio, porque eu realmente acho que seria legal eles darem uma trabalhada melhor nessa tecla mais básica deles, porque às vezes é muito leve, dá a impressão de que vai quebrar, embora eu nunca tenha tido experiência ruim nesse sentido, mas realmente não passa tanta confiança. Acho que tivesse um pezinho a mais, ia ser um pouco mais legal. A próxima dúvida vem do Yuri Maurício, que já deixou dúvida aqui com a gente, então legal que ele tá sempre participando aqui na série. Fala, professor, olha eu aqui mais uma vez, tenho outra pergunta. Estou estudando na Music.ly faz algum tempo, tenho aprendido muita coisa legal e recomendado demais a plataforma. Você vê que não sei o que eu tô falando, ó, o Yuri que tá recomendando para fazer o curso de teclado, piano, faz uma assinatura, você tem acesso a todos os cursos, na verdade. A minha dúvida é a seguinte, o que eu preciso fazer para me tornar um músico profissional? Eu teria que fazer algum curso mais formal, como por exemplo uma faculdade? Ou estudar online já seria o suficiente? Além disso, quais as diferenças entre curso online, curso técnico, faculdade e conservatório? Toco faz um tempo e gostaria de me tornar um músico profissional. A minha intenção não é dar aula, mas sim aprender o suficiente para poder tocar bem em uma banda e poder dizer, eu sou músico. Yuri, é legal porque tem algumas coisas que você falou aqui que eu já citei em outros vídeos, então dá pra ver realmente que você tá bem ligado aqui no canal, ó. Então vamos pensar em algumas coisas. Primeiro, lógico que eu vou defender o estudo online pelo simples fato de que a gente tem uma plataforma muito legal. Então eu acho que sim, é possível você estudar online e crescer muito estudando online, em especial na Music.ly, porque o nosso plano de estudo, ele é um plano de estudo profissional, pensado só realmente por grandes professores, uma didática completamente diferenciada. Então, como você já percebeu que você falou aqui, você
cresceu bastante na Music.ly, certo? Então eu acho assim possível você aprender muito e se tornar assim um profissional estudando online. Lembrando que o estudo online também, ele ajuda muito para você poder ter acesso a alguns professores que você não teria na vida ali cotidiana, porque você vai poder então trabalhar, vai poder estudar com professores de renome. Em especial, por exemplo, na Music.ly, por exemplo, você vai estudar com o Rafa Dantop, você vai estudar com o Herbert Medeiros, né? Se você fosse hoje pagar uma aula do Herbert, é uma coisa cara, lógico, porque a qualidade do trabalho que ele tem, ele cobra um preço diferenciado. Então teria que bater agenda, um monte de coisa. Então a facilidade do online, além de tudo mais, é essa questão de você poder estudar com grandes nomes, com grandes professores. Isso é um ponto muito importante. Então, o que eu indiquei já em outros vídeos também, eu acho muito importante para você se especializar, você estudar com pessoas que tenham o estilo que você gosta. Então, por exemplo, o Herbert, para quem quer estudar, né, o soul, funk, coisas do gênero, né, o groove em geral, eu acho o curso dele sensacional, tem muita coisa legal lá. Então, mais do que estudar numa faculdade, num conservatório, algo do tipo, eu acho legal para quem quer se profissionalizar, você buscar esses professores específicos que tocam do jeito que você ali mais admira, que você mais gosta. E daí pode ser tanto online quanto presencial. Se você tiver ali cacife também para pagar um presencial, lógico que é sensacional. Isso é uma coisa muito importante. Então, vamos para esse lado. Você falar que você quer ser músico, que você quer se profissionalizar, e o que você está dizendo aqui, como instrumentista, não tanto para dar aula, talvez nem tanto para trabalhar com produção, coisa do gênero, eu acho sim legal você cair num professor particular, num professor bom, tá? Eu não tô falando qualquer professor de qualquer escola de música por aí, às vezes na esquina ali, que não é legal. Mas se você tiver acesso a um professor de qualidade, um professor de referência, eu acho sim válido esse estudo para complementar o estudo do piano, do teclado que você está fazendo online. Então, muita gente fala assim, ou um ou outro. Não, eu acho que o estudo online e o estudo presencial, eles são completamente complementares. Então, não é porque você está fazendo um que você não deve procurar o outro. O que eu acho que é legal é que o online te possibilita justamente você estudar de uma forma mais barata, no seu ritmo, com uma didática super diferenciada, se for o caso da Music.ly, e daí você pega só algumas aulas particulares com alguns professores específicos para te dar uns toques, para dar umas corrigidas, às vezes uma questão de postura, às vezes uma questão de estilo que você não se ligou, que você pode estar fazendo um pouco errado, mas não se esquece que na própria Music.ly você pode também enviar vídeos para a gente analisar. Alguns outros pontos legais para vocês lembrarem, para vocês saberem é o seguinte, o curso online, assim como a maioria das escolas de música de bairro e tudo, são cursos livres de música, certo? Então não são cursos profissionalizantes no sentido brasileiro ali de MEC, né? De você receber um diploma profissionalizante, que você passa por as etapas que o MEC determina que você deve passar para poder se tornar um grande músico. Que isso, na minha opinião, até é uma coisa já que está ultrapassada, o currículo de conservatório. O conservatório é esse que vai te dar a formação técnica. Então você vai sair de lá com diploma técnico, técnico em música. Lógico que existem alguns outros cursos, algumas faculdades que também dão curso técnico, mas teoricamente o conservatório seria o curso técnico de música, que vale muito a pena também, em especial para a galera do erudito, por exemplo, vale muito a pena. Para popular, são poucos os lugares que oferecem realmente um curso legal, porque é muito viciado, certo? São cursos que foram pensados aí, são matérias, formas de ensinar que tem muito a ver ali com o começo do século XX, entendeu? Então tem muita coisa ali que está ultrapassada, mas que o MEC mantém, assim como em todo o resto do estudo, tá? Então não é só no estudo de música, né? Então para isso você tem que pensar nessas diferenças. Existe o curso livre, que vai te ensinar aquilo que aquele professor, aquele diretor da escola acha importante. O curso técnico, que além disso vai te dar uma especialização técnica, porque ele está cumprindo um currículo que é visto no país como principal. E existe a faculdade. A faculdade também é a mesma coisa, segue ali matérias determinadas pelo MEC, carga horária do MEC. Algumas coisas para você pensar. Teoricamente, eu conheci muita gente que fez conservatório a vida inteira e depois entrou na faculdade de música para ter uns toques a mais ali, para poder se especializar, ou muitas vezes, muita gente faz faculdade de música só para ter o diploma, porque vale, lógico, você ter um diploma te torna uma pessoa com nível superior, mas isso não quer dizer que você vai tocar bem. Na faculdade, o que você menos faz é tocar um instrumento. Por isso que eu nunca indico a faculdade para quem quer seguir a carreira de instrumentista. A maior parte dos grandes instrumentistas que eu conheço não fizeram faculdade de música, tá? Estudaram por conta, usaram o tempo de estar numa faculdade, 4 ou 5 horas por dia, estudando instrumento. Daí, se você estuda nesse tempo, com certeza você vai ter um crescimento maior, desde que você esteja bem orientado por um professor particular ou por uma plataforma bem reconhecida. E que em relação a se dizer um músico profissional, eu tô me estendendo um pouco nessa dúvida que eu achei ela bem legal. Para mim, na minha concepção, ser profissional ou não é simplesmente você viver daquilo. Então, se você consegue
consegue convencer alguém a te pagar para você fazer aquele trabalho, você é um profissional daquilo. Tá? Na minha opinião é isso. Então independe um pouco da sua qualidade. Eu conheço um monte de gente, por exemplo, que vive de música, que toca em bandas, toca às vezes em bailes e coisas do gênero, e não tem uma qualidade musical que eu admiro, por exemplo. Então que vive de música, que é um profissional da música, mas que não tem muito a compartilhar, a ensinar, às vezes não toca tão bem, mas conseguiu viver de música. Então é muito difícil dizer o que é ser músico profissional. Para mim é essa etapa onde você realmente está conseguindo receber para fazer isso. E daí é uma coisa interessante também, o que eu te indico para você poder crescer e para você se tornar esse músico profissional que você está querendo? Primeiro, escute muita coisa, certo? Então tire muita coisa de ouvido, experimente tocar em diversas formações de banda. Então vai tocar, por exemplo, em baile, vai tocar em barzinho, vai tocar na igreja, vai tocar coisas mais diferentes. Entra numa banda de rock, entra numa banda de samba, tudo que aparecer de desafio na sua frente, vai tentar fazer, porque é isso que vai te fazer crescer, receber os toques de cada uma dessas pessoas, de cada um desses círculos musicais. É isso que vai tornar você um profissional da música, porque no Brasil é muito valorizado aquele profissional que sabe tocar de tudo, aquele músico que toca, pelo menos sabe se virar com tudo. É um pouco diferente, por exemplo, nos Estados Unidos a gente vê muitos músicos específicos, então o cara só toca blues, ele é horrível em qualquer outro estilo. No Brasil não, para você ser um músico profissional e viver disso, é muito interessante você saber um pouquinho de cada coisa, mesmo daqueles estilos que talvez você não goste. É importante você ouvir um pouco, ter um pouco de noção sobre essas coisas. Então, veja formações diferentes, toca, por exemplo, piano e voz, piano com violão, toca piano dentro da banda, bandas, estilos que sejam só mais piano, só mais Rhodes, experimenta tocar estilos que são mais Hammond, rock, pop, enfim. Eu te diria que quanto mais experiência você tiver tocando, mais profissional você vai ser, talvez até mais do que fazendo numa faculdade. Vamos lá, a próxima pergunta do Elan Soares. Pedro, com a chegada em massa das linhas de pads e sintetizadores, não apenas por esse motivo, o worship, que é um estilo musical, né, acabou tomando conta e roubando a cena do meio gospel. Portanto, a minha pergunta é a seguinte: com esse cenário, falando como produtor, compositor, eu devo produzir o worship ou será que dá para ter um espaço apresentando um trabalho de groove, sem visar tanto a parte de adoração, uma coisa mais swingada? Observação visando lucros. Bom, eu não sou tanto do meio gospel em si, né? Embora eu tenha trabalhado muito tempo na igreja católica, mas o gospel evangélico não é exatamente a minha área. Mas algumas coisas que eu acho interessante você pensar. Sim, a parte de groove eu acho que ainda vai ter sempre espaço para isso, porque a galera gosta muito, porque vem justamente da tradição negra, da tradição do gospel mesmo americano. Então eu acho que sempre vai ter mercado pro gospel, tá? Sempre vai ter mercado para essa parte mais funk, mais groove. Só que, claro, cada vez mais você vai ter que ser bom nisso. Então se é uma coisa que você é bom, que você toca, que você se especializou e você gosta muito, eu acho que vai continuar tendo espaço, tá? Mas lógico, talvez cada vez mais o groove seja uma coisa para quem entende de música, para quem gosta de música, para quem aprecia. Então a gente vê muitos músicos curtindo bandas de groove, né? E talvez o público em geral às vezes se perca um pouco nisso. Então, lógico, é para se pensar. Uma coisa que eu acho muito importante aqui dentro do que você falou, tomar cuidado para não investir em uma coisa que não é uma verdade para você. Então, não ficou muito claro aqui se você curte o worship. Se você curte, cara, com certeza vai para esse lado, estuda sobre isso, corre atrás, tira um monte de CDs ali, de linhas que você viu em outros CDs, para você poder se especializar nesse estilo. Por que eu falo isso? Na música, todas as vezes que eu vi alguém tentar investir em alguma coisa que não era uma verdade para ela, isso serve para tudo no mundo inteiro, para qualquer área. Mas na música, como é uma coisa muito sentimental, que mexe muito com a nossa parte interior, toda vez que você vai tentar trabalhar com uma coisa simplesmente pela grana, costuma não dar certo. Então, às vezes, é melhor você trabalhar com uma coisa fora da curva, mas que você acredita muito, que você gosta muito, que você vai correr atrás, que você vai aprender, que você vai se tornar um bom profissional, do que você simplesmente seguir a tendência do mercado. Tem meia dúzia ali de caras que conseguem e que acabam fazendo e dá certo e tal, mas no geral eu sempre sou a favor de você ir atrás daquilo que você realmente acredita. Então se o worship realmente for uma coisa que você goste, sim, eu acho que vale a pena. No geral também eu te diria assim, tente fazer um pouco dos dois, né? Não tem problema nenhum você ir pro lado do worship, testar isso, enquanto ao mesmo tempo você está produzindo bandas de groove. Você não precisa necessariamente fazer um ou outro, sendo que os dois são bem vistos no meio gospel. Então, simplesmente assim, a minha maior dica seria só essa. Toma cuidado para você não fazer uma coisa que você tem prazer, sabe?
para você cair num lugar que você às vezes está fazendo por fazer, só pela grana, geralmente não funciona. Eu posso até falar sobre isso em relação às aulas online. Então a qualidade da MusicDot, por exemplo, só é tão grande porque eu sou apaixonado por isso, porque eu adoro dar aula, porque eu adoro ensinar e eu consigo passar isso para outros professores que estão com a gente, e também a gente só aposta em pessoas que também acham isso verdade. A gente já teve professores que vieram aqui e não entenderam a proposta, que vieram só pela grana, que eu vou dar essa aula, tá tudo certo, e simplesmente não deu certo. Por quê? Porque o cara não entra no espírito da coisa. É diferente, você percebe a energia da pessoa tá diferente quando ela tá simplesmente batendo o cartão e quando essa pessoa tá fazendo uma coisa que realmente dá prazer. Próxima dúvida do Alex Nunes. Pedro, encontrar indicações sobre controladores para home studio não é tão simples. Você tem algum controlador para recomendar? Até uns R$2.000? Acho mais negócio, ou acha, né, mais negócio comprar um XPS10 e usar também como controlador, ou investir unicamente em um bom controlador MIDI, visto que a minha necessidade será puramente gravação em home studio. Alex, acho que você já respondeu um pouco aqui. O XPS10 só vai realmente valer a pena se você pretende alguma vez tocar alguma coisinha fora, nem que seja um churrasco com os amigos, fazer um casamento uma vez ou outra, algo do gênero. Ele só vale a pena nesse sentido de te facilitar você ter timbres já embutidos nele. Ou, claro, na hora de estudar, porque tem outra coisa também, se você estuda bastante piano e teclado, você vai ver que às vezes é chato você depender de ligar o computador, abrir o VST para estudar e coisas do gênero. Mas falando só em relação ao estúdio, daí o que você tem que pensar é o seguinte, a grande questão do controlador é o que você realmente precisa dele. Eu particularmente, por exemplo, eu tenho dois controladores, eu tenho o Keystation 88 e o Oxygen 49, ambos da M-Audio. O Keystation, por exemplo, ele é só tecla, porque eu só precisava de teclas naquele contexto, eu não precisava de faders, knobs, nada disso. O Oxygen é o contrário, eu comprei um teclado completo com diversos controles editáveis e tudo. E daí eu particularmente uso muito esses controladores com o iPad, nem tanto com o computador, porque em geral o computador está próximo de algum instrumento meu, tipo o meu SV1 ou alguma coisa do tipo. Mas então, o que você vai pensar? Você tem que pensar a quantidade de teclas que você precisa e o peso das teclas, porque para produção às vezes você precisa de uma coisinha pequena, 25 teclas resolve, 49 resolve, ou você quer ter um pianão mesmo, você vai usar timbres de piano, depende do estilo musical que você toca, você precisa de 88. Em geral, eu particularmente nunca encontrei um controlador com tecla com peso de piano que eu achasse que valesse a pena. Tá? Mas são teclados difíceis de achar, como você falou, então não experimentei diversos. Mas, em geral, com tecla de piano, eu prefiro teclados mesmo dedicados, pianos digitais mesmo, né? Do que um controlador. Mas você tem que pensar se você precisa, por exemplo, de aftertouch na tecla, se você quer ter aqueles pads para fazer alguma percussão, alguma coisa do tipo. Geralmente, galera que produz muito música eletrônica gosta de ter isso. Os faders e knobs, eu, particularmente, nunca mapeei o meu teclado para controlar o meu programa de gravação. Eu não faço muita questão de ficar fazendo os volumes nos knobs, nos faders ou coisa do tipo. Eu uso no mouse, para mim tá de bom tamanho. Mas talvez se eu trabalhasse com isso diariamente, 8 horas por dia, ter as coisas ali na mão pode ser que facilite um pouco. Então, no meu caso, que eu produzo pouco, então não faz tanta diferença. Mas para você, de repente, faz sentido você ter os botões ali à mão, ao invés de trabalhar com o mouse, vai te facilitar um pouquinho se você trabalha muito com isso. Então é isso que você tem que levar em consideração, o que você realmente precisa. Se você quiser tudo, eu quero ter os pads, eu quero ter os faders, eu quero ter os knobs, eu quero ter aftertouch, então realmente, com certeza, o controlador MIDI vai ser bem melhor do que um XPS10. Como eu falei, eu tenho dois M-Audios, então eu gosto deles, eu acho interessante, mas eu tenho visto que a M-Audio está um pouquinho em queda no mercado. Hoje, as marcas que eu te indicaria para você dar uma olhada, a Novation, que acho que é uma das maiores, tem uma nova que surgiu aí que chama Nectar, que eu experimentei um piano deles, 88 teclas, mas com tecla semi-pesada, né? Eu achei sensacional a tecla. Tem a Arturia, tem o Keylab, que é sensacional, a M-Audio, que continua produzindo coisas legais, a Akai e até a Behringer, que vai ter coisas mais simples, mas, por exemplo, eles lançaram agora um que chama Motor, ou Motor, não sei como é que é o nome, que ele tem aqueles faders com motores mesmo, como se fosse uma mesa digital. Então, de repente, pode te ajudar, pode ser legal. Eu nunca toquei nele, mas, em geral, os outros, os mais simples, aquelas linhas vermelhinhas da Behringer, eu não gosto muito das teclas, eu não acho muito legal. Então, eu te diria para você procurar ali, se você precisa de 61 teclas, se você está comparando com o XPS10, eu imagino que é o que você quer. O Keylab da Arturia, o Launch Keys Novation, né, da Novation, tem acho que agora a segunda versão. Esse Behringer Moto também está mais ou menos nesse valor que você falou, ou o próprio M-Audio Oxygen 61,
que eu acho legal, eu gosto bastante, eu tenho 1,49, mas eu acho bem legal. Então, espero ter ajudado um pouquinho aí, senão qualquer coisa complementa a sua dúvida. Última dúvida do dia do Jefferson Rocha. Olá a todos, gostaria de ouvir a opinião do Pedro e da galera que conhece os dois instrumentos. Estou para comprar um stage piano para tocar em palco e estudar piano. Depois de pesquisar alguns modelos, cheguei nesses dois, o PX5S da Casio e o SP58 da Kurzweil. Os dois estão na mesma faixa de preço, eu não achei na mesma faixa de preço, o Kurzweil estava mais caro, mas se você achou, confesso que fiquei tentado a pegar esse SP5, mas ele tem 64 vozes de polifonia e o PX tem 256. Então, galera, me ajude aí. Moro no interior e não tenho como testar os instrumentos. Esse é o maior problema que a gente tem hoje, né, Jefferson? De conseguir testar, mesmo aqui em São Paulo, tá difícil, viu? De conseguir os instrumentos pra gente testar. Bom, o que eu vou te falar de prima aqui, e isso é uma coisa que eu ouço nos corredores das conversas que eu tenho com outros tecladistas, né? Que a Kurzweil não anda bem das pernas, tá? Isso você até pode ver se você entrar no site da Kurzweil. Eu entrei lá pra fazer meio que um comparativo de funções. Tá falido, né? O site tá completamente fora de moda, super pesado o design, é uma coisa que eles não mudam faz tempo. Parece que a Kurzweil foi vendida há uns anos atrás, não tá conseguindo retomar. E aqui no Brasil, pior ainda, né? Porque até onde eu sei, a última informação que eu tinha, eles não têm um escritório aqui no Brasil, pode ser que estejam abrindo agora. Então, por uma questão toda de pós-venda, tá? Se você precisar de uma assistência técnica, ou mesmo de você revender o instrumento, eu não iria na Kurzweil por esse simples motivo. Ouvindo os timbres dos dois, realmente tem algumas coisas da Kurzweil que dão uma impressionada, né? Então, o piano em si, eu acho do Casio melhor, mas tem uns electric pianos, né? Uns Rhodes e alguns órgãos que realmente parecem bem interessantes. Agora, 64 vozes de polifonia é brincadeira, né? Realmente, eu não entendi o que a Kurzweil fez aí, mas sei lá, se de repente você não usa tudo isso de polifonia, que você não pretende fazer timbres com camadas e coisas do gênero, de repente pode valer a pena, mas eu iria de Casio pelo simples motivo. Mas ó, vamos dar uma olhada, a Kurzweil, o SP58, ele tem 861 timbres, que é bem mais do que o Casio, teoricamente. Vou explicar daqui a pouco o quê. Ele tem só 5 sliders, enquanto o Casio tem 6 sliders e 4 knobs, tudo endereçável, que eu acho bem legal. 64 user presets. O Casio, ele tem 220 user presets e 340 timbres, que é metade do que tem no Kurzweil. O Kurzweil tem entrada para pedal de expressão, que eu acho que é válido, de repente, se você usa, né, para Hammond e coisas do gênero. Uma coisa que eu não gostei dele é que ele tem 21 quilos. Então, claro, ele provavelmente é um pouco mais robusto do que o Casio, né, mais metal e tal. Só que o Casio tem 11 quilos para você poder levar por aí para tocar, com certeza vai ser um conforto bem maior. O Casio, a grande vantagem dele então são os controles, ele tem sequencer, tem áudio in, line in para você conectar coisas nele e as 256 vozes de polifonia que você falou, você vai ter timbres incríveis ali de pads e texturas e coisas do gênero. Então, como eu falei, assim, a princípio eu iria no Casio até pelo medo assim do pós-venda, mas isso não quer dizer que o da Kurzweil não seja bom. Eu ouvi realmente os timbres, os demos, realmente são bem legais, mas eu acho que um ou outro timbre que ele pode ter melhor do que o Casio, eu ainda assim ficaria com o Casio por todas essas outras questões que eu falei. Vai ter sempre um monte de gente jogando coisas novas por aí, montando timbres novos que de repente você pode tentar baixar. Dá uma olhada também aqui no review que eu fiz sobre o PX5S, que eu dou algumas dicas sobre como melhorar também o timbre, fazendo as últimas mudanças dele, as últimas atualizações e tal, tá bom? É isso, galera, esse programa foi um pouquinho mais diferente, com alguns assuntos mais inusitados, né? Mas eu espero ter ajudado vocês. Não esquece de avaliar esse vídeo, de dar um joinha se você gostou do vídeo e de deixar os seus comentários aqui. Eu tô dando preferência sempre para os comentários feitos nos vídeos da própria série, tá? Aqui eu também vou deixar a playlist com os programas anteriores. Como eu falei, tem muita coisa ali que vocês perguntam que já foram respondidas em programas anteriores, tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima.